Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar nossas aulas, que hoje nós vamos ter aula de texto no livro de português, artes, peguem o livro de artes, esse livro aqui, e ciências. Vocês vão pegar os 3 livros, português, artes e ciências. E nós vamos começar por aula de texto. E no texto vocês vão pegar o livro de vocês, o livro de português, e abrir na página 132. 132. Página 132. Temos aí outro texto jornalístico. Vocês lembram daquele texto jornalístico que nós lemos na sala de aula, que foi um texto sobre as plantas carnívoras? Hoje nós vamos ler outro texto jornalístico. Hoje o título do texto que nós vamos ler é Verde que Mata. As estratégias de caça de algumas das plantas carnívoras mais estranhas do mundo são perturbadoras, muito além do que os botânicos poderiam imaginar. Temos aí o título e o subtítulo desse texto. Então, na página 132, vocês acompanham a leitura. Dioneia, como ela mata? Seduzir para assassinar. Essa é a tática da Dioneia, que exala um néctar que atrai os insetos. Pelos táteis, funciona como um radar e indicam a proximidade de uma possível presa. Quando isso ocorre, as mandíbulas se fecham com força, muita força, tanto que alguns insetos morrem pelo impacto e não pela ação dos líquidos segregados pelas glândulas digestivas da planta. Com suas bocas entreabertas e marcas em vermelho sangue, as serpentes têm uma aparência apavorante e podem capturar uma grande variedade de bichos, a maioria insetos, mas também aranhas, escorpiões, centopeias, lesma, sapos e até mesmo um rato. A dioneia se fecha sobre insetos desprevenidos em uma fração de segundo. A Drócera efetivamente abraça suas vítimas com armadilhas do tipo papel pega-mosca. Aquele papel que pega mosca, o papel que aprega. Aí nós temos na página 133 as imagens da nepente e da Drócera. São plantas carnívoras. Como ela mata? Vista de fora, ela parece inofensiva, mas seu aspecto de cachimbo com tampa, mas o néctar produzido pelas suas glândulas e o cheiro de possíveis animais decompostos em seu interior acabam atraindo seres incautos. Recobertas de um líquido de lã para lá de viscoso, a fenda da planta possibilita que qualquer coisa pare em pé ali sem escorregar para o inferior da urna. Lá há um líquido no qual as presas encontram o pior dos infernos. Segregadas pelas glândulas digestivas, as substâncias dissolvem um inseto rapidamente. O prato predileto das nepentes são as formigas, mas elas também degustam aranhas, rãs e até ratos. Agora vamos lá ler como a Drócera mata. Aqui a armadilha é similar do papel pega-mosca. O inusitado é o sistema de atração aos olhos dos insetos. Essas cortículas que brilham ao sol parecem um refrescante orvalho. Só percebem o truque quando já estão atolados até a alma nessa gosma grudenta. Tentar fugir só piora a situação,
pois os movimentos do inseto estimulam a planta a lançar novos tentáculos sobre o bicho, que termina seus dias completamente envolvido pelo muco transparente que sai da drósera, depois de embalado. O inseto é conduzido até o centro da planta, onde ficam as glândulas que segregam o líquido digestivo que vai fazer com que o bicho a mesma mágica que o café com leite opera em bolacha Maria. Vai desmanchar, né? Se você colocar a bolacha Maria no café com leite, ela desmancha. Então é mesmo isso que acontece com o inseto quando ele entra em contato com a drósera. Sobre esse texto, vocês têm umas questões aí na página 134 e 135 para resolver, tá? Estudo do texto. A primeira questão. Marque a alternativa adequada. Levando em conta a revista em que o texto foi publicado, é possível afirmar que o público-alvo são crianças ou são jovens e adultos? Quem escreve a revista, o nome da revista está aqui no finalzinho do texto. Stefania Pan, Verde que Mata, Galileu, disponível em revistagalileu.globo.com/revista. Esse texto que vocês acabaram de ler, será que ele é destinado para as crianças? Tem alguma informação aí que interessa às crianças? Segunda, responda. A leitura do texto Nhaque sobre plantas carnívoras, que é aquele texto que nós lemos na sala sexta-feira, ajudou você a entender a leitura do Verde que Mata? Por quê? Aquele texto Nhaque, que nós lemos aí na sala, ele é o começo e esse texto agora, Verde que Mata, é a continuação, né? Continua falando sobre as plantas carnívoras. Lá fala sobre a origem, aqui nesse texto fala como elas se alimentam, fala de um jeito mais específico sobre elas. O texto Verde que Mata traz informações sobre algumas plantas carnívoras. Quais são essas plantas? Quais são os nomes das plantas carnívoras que foram citadas nesse texto? Marque V para verdadeiro ou F para falso. O texto informa como as plantas carnívoras matam as pessoas. Ele informa isso. As estratégias de caça de algumas plantas carnívoras. Como algumas plantas carnívoras realizam a fotossíntese, fala sobre isso no texto. Marque a alternativa adequada. O texto emprega ao mesmo tempo um vocabulário científico e expressões de linguagem cotidiana. Verde que Mata. Usa esse tipo de linguagem para que as informações sejam compreendidas só por especialista no assunto, ou aproximar-se do público leitor. O público leitor desse texto, ele é considerado o público de jovens e adultos. É um texto mais destinado a pessoas dessa faixa etária. Será se esse nome científico é para chamar a atenção desse público? Sexta questão. Que planta carnívora usa as estratégias a seguir para matar? Pinte de acordo com a legenda. A verde, você vai pintar de verde, aqui é sobre a dioneia, e da amarela, que está falando da nepente. Releia o trecho que fala da drósera. Depois de embalado, o inseto é conduzido até o centro da planta, onde ficam as glândulas que segregam o líquido digestivo, que vai fazer com o bicho a mesma mágica que o café com leite opera em bolacha Maria. Responda. Que mágica é essa? Qual é essa mágica que vai acontecer? O café com leite, se colocar o biscoito Maria no café com leite, o biscoito se desmancha, né? Oitava. Explica a estratégia de caça da drósera. Como é a estratégia de caça da drósera? Vocês voltem aí no texto, façam a leitura novamente e respondam essas questões, tá? A tia vai corrigir amanhã na aula. Agora nós vamos para a aula de ciências.
Na aula de ciências, vocês vão abrir o livro na página 44. Então, vocês abram o livro de vocês na página 44, Produzindo Alimentos. Aqui explica como que é produzido os alimentos para as plantas. Nós começamos com a pergunta: qual é a importância do sol para os vegetais? Vocês sabem qual é a importância do sol para os vegetais? Será se uma árvore que é plantada para ela viver somente na sombra, ela vai produzir seu alimento? Será se as plantas precisam do sol para produzir seus alimentos? Vamos descobrir agora. As plantas podem produzir o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Observe o esquema e leia atentamente os passos a seguir. Aqui na página 44, nós temos uma planta produzindo seu próprio alimento, que isso é conhecido como a fotossíntese, que é um processo que é fundamental para a sobrevivência de vida no planeta. Ela é como um processo que a energia solar é capturada, essa fotossíntese, ela é capturada pelo sol, pelas folhas. Tem as folhas que capturam os alimentos que vêm do sol para servir de alimento para a planta. Aí, vocês observam que nós temos o caule, que é a sustentação e a condução da selva bruta. Temos a clorofila, da coloração verde nas folhas, que é aquela partinha verde. Temos açúcar, o gás carbônico, que é o gás que a planta solta. E temos aí a numeração identificando essas partes. Aí nós temos a numeração indicando as partes das plantas. A raiz, a raiz ela absorve a água e sais minerais do ambiente que a planta vive. A raiz fica embaixo da terra, absorvendo a água e sais minerais. A água e os sais minerais dentro da planta formam a selva bruta, que é transportada pelo caule até as folhas por meio do tubo chamado de vasos condutores. Temos aí essas imagens com as setinhas vermelhas. A energia solar e a selva bruta e o gás carbônico absorvido na atmosfera são usados na produção de gás oxigênio e da selva elaborada, rica em um açúcar chamado glicose, o alimento da planta. A glicose é o alimento da planta. Aí vocês vão terminar aí fazendo a leitura da página 44 e relacionando com a imagem que vocês veem. Vocês vão fazer a leitura desses números aqui, do 1 até o 6, relacionando essa imagem, tá? Na página 45, nós temos uma atividade. Faça um X nas afirmações corretas e copie as incorretas corrigindo-as. Vocês vão marcar um X sobre esse conteúdo que vocês leram na página 44. Vocês vão marcar um X na alternativa que está correta. A alternativa que está errada, você vai reescrever essa alternativa corrigindo os erros. Agora vamos lá aqui, onde tem produtores, consumidores e decompositores. Por produzirem seu alimento pela fotossíntese, os vegetais são chamados produtores. Os vegetais, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Por isso, eles são chamados de produtores, eles produzem seus alimentos. Os animais, por sua vez, não produzem o próprio alimento para conseguir a energia necessária para viver. Eles se alimentam de outros seres vivos. Por exemplo, são chamados de consumidores. Os animais, eles não conseguem produzir o próprio alimento. A planta, os vegetais, eles produzem seu próprio alimento. Já os animais, não. Então, as plantas produzem, são os produtores.
Os animais que não produzem seus alimentos, eles são os consumidores, eles consomem os alimentos dos outros. O ser humano também é um animal consumidor, pois não fabrica o próprio alimento. Nós somos pessoas consumidor, né? A gente não fabrica nosso próprio alimento através da gente, através do nosso corpo, como a planta consegue produzir. Continuando na página 46, veja a seguir os 3 tipos de consumidores. Temos aqui os 3 tipos de consumidores: os herbívoros, carnívoros e onívoros. O que são animais herbívoros? Os animais herbívoros animais que se alimentam de vegetais. As lagartas, o cavalo, o boi e a capivara são animais herbívoros. Então, os animais que se alimentam de vegetais são animais herbívoros. Os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais, animais que se alimentam de carne de outros animais. Por exemplo, a onça, o jacaré, o cão, o gavião. Os onívoros são animais que se alimentam tanto de outros animais como de vegetais. Esse é o caso do ser humano, da galinha, do gambá, do tatu. Nosso caso, nós somos onívoros, porque a gente se alimenta de carne e de vegetais. Então, os herbívoros são animais que se alimentam apenas de vegetais. Os carnívoros se alimentam apenas de carnes. E os onívoros se alimentam de carnes e vegetais, se alimentam dos dois. Agora vocês vão continuar a leitura da página 47 e resolver uma questão que tem na página 48, que é para desenhar os seres vivos de uma cadeia alimentar na pirâmide abaixo. Você vai desenhar os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários e os consumidores terciários. Lembrando, seguindo aquela ordem da cadeia alimentar que eu tinha pedido para vocês desenhar na aula passada, tá? E continuando, para finalizar, nós vamos para a nossa aula de artes. Na aula de artes, vocês vão abrir o livro na página 38. Essa página aqui, página 38. Tocar com os olhos e ver com as mãos. Assim como abrimos os olhos e vemos as formas e as cores do mundo, ao tocarmos as coisas, sentimos suas texturas. Quando a gente olha, né? Tô olhando aqui essa capinha de celular, eu consigo ver. Se eu fechar meu olho e só tocar, eu vou conseguir identificar que é uma capinha de celular, só pelo toque. Através da textura, né? Que é uma característica presente em tudo o que sentimos e reconhecemos por meio do toque, da pele. Tocar também é sentir e entender o mundo. Cada textura que tocamos provoca diferentes sensações, algumas agradáveis, outras aflitivas e até dolorosas. Cada textura que a gente toca tem um toque diferente, né? Por exemplo, se eu tocar numa planta de espinho, vai doer no meu dedo, vai ser um toque doloroso. Já aconteceu de você nem precisar tocar um objeto para saber a sensação de que ele pode provocar? Por exemplo, quando a gente vê uma planta de espinho, não é preciso nem a gente tocar, que a gente já sabe que a sensação que vai causar vai ser de furar o dedo. A textura é uma característica e uma sensação da pele, mas ela também pode ser percebida com os olhos, da mesma forma que conseguimos descobrir o que tocamos pelo tato. Também podemos usar os olhos para tocar o mundo. Na realidade, nós reconhecemos a maior parte das texturas apenas usando os olhos. Aí, sobre esse texto, vocês vão responder as perguntas da página 38 e 39.
Lembrando que só vai responder essas perguntas quem assistir a aula. Porque é como na aula passada, a tia não vai colocar essas perguntas na agenda. Então, quem chegar com essas questões, as questões da página 38 e 39 resolvida na sala amanhã, vai ganhar um ponto, tá certo? Qualquer dúvida, voltem e façam a leitura novamente. E sobre o vídeo da música, que tia falou que ia colocar para vocês, né? Tia vai colocar logo abaixo da aula. Abaixo da aula, tia vai colocar o vídeo da música, tá? Para vocês ensaiarem. Então, um beijo e até amanhã.